A falsa ilusão da sua liberdade. Em 2009, estreava Dragon Ball Z Kai, uma versão revisada de Dragon Ball Z, sem fillers, com ritmo mais rápido e a missão de apresentar Dragon Ball para uma nova geração. Era pra ser uma comemoração dos 20 anos da obra, era pra unir fãs antigos e novos, era pra ser nostalgia, pancadaria, grito e explosão, mas acabou deixando muita gente puta por um motivo muito simples: censura. Cenas suavizadas, sangue reduzido, momentos tensos encurtados, violência amenizada, pequenos cortes aqui e ali que isoladamente parecem irrelevantes, e é exatamente aí que mora o problema, porque a censura moderna nunca chega chutando a porta, ela chega sorrindo educada, dizendo que é só um ajuste. A verdade é que isso nunca foi apenas sobre desenho japonês de alienígenas musculosos trocando socos em câmera lenta durante 7 episódios. É sobre a mentalidade por trás disso. É sobre uma sociedade que lentamente começa a decidir o que pode ser dito, mostrado, pensado e até sentido. E o mais assustador, faz isso acreditando que está evoluindo. Eu não tô aqui pra discutir se censurar Dragon Ball Z Kai foi certo ou errado. Eu não sou fiscal moral de internet pra ficar distribuindo selo de virtude em rede social. O ponto é outro. Toda censura começa parecendo razoável. Sempre existe um motivo bonito. É pelas crianças, é pela segurança, é para evitar discurso perigoso, é para criar um ambiente saudável. Cara, até a prisão tem discurso bonito, dependendo de quem escreve o panfleto. E foi exatamente assim que muita gente começou a defender essas mudanças. Gente dizendo que Dragon Ball era violento demais, que crianças precisavam ser protegidas daquele conteúdo, como se uma geração inteira não tivesse crescido vendo Freeza explodir planetas e ainda assim virasse um adulto funcional, pagando boleto e reclamando do preço do arroz. A verdade inconveniente é que estamos criando uma cultura obcecada por controle emocional. Tudo precisa ser suavizado, tudo precisa ser filtrado, tudo precisa vir embalado numa camada grossa de proteção psicológica. Porque aparentemente sentir desconforto virou um evento traumático. E é aí que a falsa ilusão da liberdade aparece. Porque você ainda pode falar, só não pode falar certas coisas. Você ainda pode se expressar, só precisa seguir a cartilha moral da semana. Você ainda tem liberdade, desde que ela não incomode ninguém. Ou seja, não é liberdade, é permissão. A censura que se traveste de justiça. A censura nunca se apresenta como censura. Esse é o detalhe genial da coisa. Ninguém sobe num palco dizendo: queremos controlar o que você pensa. Seria óbvio demais. Então ela se fantasia de moralidade, veste maquiagem ideológica, coloca um sorriso no rosto e chega dizendo que quer proteger pessoas. É quase como aquela pessoa insuportável que age como se fosse iluminada moralmente, mas usa essa superioridade para controlar todo mundo ao redor. É aquela mulher que é feia pra caramba, mas coloca maquiagem e acaba ficando bonitinha. A censura moderna não usa botas militares, ela usa hashtags. Ela não manda soldados até a sua casa, ela manda multidões digitais te chamando de criminoso moral porque você fez uma piada errada em 2017. E culturalmente começamos a aceitar isso, e pior, começamos a gostar disso. Criamos uma geração que sente prazer em punir publicamente pessoas por opiniões erradas, a famosa cultura do cancelamento, que fala sobre liberdade, mas tenta destruir quem pensa diferente. Fala sobre respeito enquanto transforma qualquer discordância numa guerra santa emocional. É uma lógica curiosa, seja você mesmo desde que seja igual a nós. Elas falam sobre inclusão, mas excluem qualquer um fora da bolha ideológica delas. Pregam empatia enquanto humilham pessoas em praça pública digital. Defendem diversidade, mas entram em colapso emocional quando encontram diversidade de pensamento. E o mais engraçado é que muita gente nem percebe mais isso. Cresceu tanto dentro desse ambiente que começou a achar normal viver pisando em ovos o tempo inteiro. É normal revisar 10 vezes uma frase antes de postar. É normal ter medo de fazer piada. É normal fingir opinião. É normal pedir desculpas por existir fora do padrão moral da internet. Isso não é progresso psicológico, isso é condicionamento social com um filtro bonito de ativismo. E talvez o mais irônico de tudo isso seja o fato de que as pessoas que dizem lutar contra o autoritarismo frequentemente adoram controlar linguagem, comportamento, humor e pensamento alheio. No fundo, elas não
não odeiam censura, só odeiam quando não são elas segurando o botão. A linha tênue entre liberdade de expressão e discurso de ódio. O problema da internet moderna é que todo mundo quer liberdade de expressão, até ouvir algo que não gosta, aí vira violência, gatilho, discurso perigoso e, ai meu Deus, cancelem imediatamente esse ser humano antes que ele poste outra opinião horrível sobre café vegano. Existe uma linha tênue entre liberdade e discurso de ódio, e adivinha, a maior parte das pessoas não quer realmente discutir essa linha, elas querem puxá-la para o lado que favorece o próprio ego, simples assim. A geração atual transformou desconforto em opressão. Se alguém discorda de você, pronto, trauma psicológico. Se faz uma piada errada, crucificação pública. Se usa palavras que 5 pessoas no Twitter decidiram que são proibidas naquela semana, você vira o novo vilão mundial. E o mais engraçado é que boa parte dessa patrulha moral se acha revolucionária, quando na verdade só age como fiscal de condomínio ideológico. Você não pode falar isso, mas por quê? Porque eu não gostei. Excelente argumento, campeão. Aristóteles estaria orgulhoso. Agora calma, isso não significa que tudo deve ser permitido. Existe diferença entre opinião idiota e ataque deliberado contra pessoas. A internet adora fingir que essas duas coisas são iguais, porque nuance dá trabalho. É muito mais fácil viver num mundo binário, onde existem apenas heróis conscientes e monstros fascistas. Só que a vida real não funciona igual o trend de rede social. A liberdade de expressão não significa imunidade social. Você pode falar besteira e as pessoas podem achar você um idiota por isso. Faz parte do jogo. O problema começa quando a discussão vira tentativa de destruição pública. Hoje não basta criticar alguém. Tem que arrancar o emprego, reputação, amigos, dignidade e talvez o cachorro da pessoa também. Tudo porque ela contou uma piada ruim em 2014. A cultura do cancelamento virou uma religião moderna. Sem perdão, sem contexto, sem maturidade, só existe pecado eterno e tribunal digital. E os sacerdotes dessa religião são pessoas que passam 14 horas por dia procurando tweets antigos enquanto ignoram completamente os próprios defeitos. O sujeito trata a mãe igual lixo, mas acredita estar salvando a democracia porque denunciou um comediante no TikTok. Parabéns, Che Guevara do Wi-Fi. Ao mesmo tempo, tem gente do outro lado que usa dessa liberdade de expressão como desculpa para ser cruel gratuitamente. Como se maturidade fosse opcional. Não é porque você pode dizer algo que automaticamente vale a pena dizer. A internet também criou adultos emocionalmente infantis que confundem honestidade com falta de caráter. Ah, eu só falo verdades. Não, amigo, você só descobriu como ser inconveniente sem desenvolver empatia. A verdade é que sociedades livres dependem de pessoas capazes de ouvir coisas desconfortáveis sem entrar em colapso emocional, mas também dependem de pessoas que entendam que a liberdade sem responsabilidade vira um circo cheio de sociopatas carentes por atenção. Só que equilíbrio não viraliza, raiva viraliza, escândalo viraliza, uma garota chorando porque alguém usou um pronome errado viraliza, um influencer berrando que não se pode mais falar nada hoje em dia também viraliza. Enquanto isso, pessoas normais só querem viver a própria vida, sem participar dessa Olimpíada de histeria coletiva. No fim, a linha entre liberdade e discurso de ódio não é definida por militantes surtando online, nem por caras que acham que civilidade é censura, é definida pela velha coisa chata que a internet odeia: bom senso. E o bom senso morreu atropelado por um algoritmo em 2017, como George Orwell preveu a modernidade. E é exatamente aqui que entra 1984 e entra como um soco na cara da modernidade, porque o livro do George Orwell não é sobre um vilão maligno de capa preta controlando o mundo enquanto ria igual desenho animado. Era sobre algo muito pior: gente convencida de que censura é virtude. E olha que engraçado, hoje existe uma legião de pessoas que leria 1984 e apoiaria o Ministério da Verdade sem perceber. No livro, o governo reescreve palavras, altera fatos, apaga ideias e decide o que pode ou não ser dito. Parece absurdo, até você abrir uma rede social e ver milhares de pessoas tentando banir palavras porque elas causam desconforto. Cara, a humanidade conseguiu transformar vocabulário em campo minado. Você não conversa mais, você pisa cuidadosamente numa floresta de termos proibidos, esperando não explodir socialmente. Todo dia nasce uma nova regra invisível, criada por meia dúzia de ativistas cronicamente online, que acreditam sinceramente estar salvando o planeta combatendo piadas. E o mais assustador em Orwell
nunca foi a censura direta, foi o fato de que as pessoas aprendiam a censurar a si mesmas. Esse é o verdadeiro terror moderno. Não é um policial batendo na sua porta porque você falou algo errado, é você olhando para a própria fase antes de falar e pensando: será que algum desempregado do Twitter vai transformar isso num cancelamento de 48 horas? Parabéns, o grande irmão nem precisou aparecer, você já instalou ele dentro da própria cabeça. E antes que alguém comece a espuma moral dizendo: ah, mas existe discurso de ódio. Sim, existe, só que o problema é que hoje a definição de discurso de ódio virou tão ampla que daqui a pouco dizer não gosto desse filme vai ser considerado violência simbólica contra roteiristas independentes. A sociedade atual trata palavras como se fossem armas nucleares emocionais. Tudo traumatiza, tudo machuca, tudo exige nota pública, pedido de desculpas e uma trend de 19 páginas explicando por que alguém usou um termo errado em 2016. Enquanto isso, Orwell provavelmente estaria olhando para a internet moderna igual um veterano de guerra olhando um incêndio. Eu literalmente avisei vocês. E a ironia mais bonita disso tudo, as pessoas que mais falam sobre liberdade e diversidade muitas vezes odeiam diversidade de pensamento. Querem indivíduos diferentes, desde que pensem exatamente igual. É uma espécie de autoritarismo com filtro pastel e slogan motivacional. No fundo, muita gente não quer liberdade de expressão, quer permissão social para a própria opinião, enquanto silencia todas as outras. Esse é o ponto onde sociedades começam a ficar perigosas. Não quando alguém fala algo ofensivo, isso sempre existiu, mas quando o medo de falar qualquer coisa começa a dominar todo mundo. Porque uma sociedade onde ninguém pode errar não cria pessoas melhores, só cria pessoas falsas. A conclusão de todo esse inferno social. No fim das contas, toda essa paranoia moderna chega até em coisas ridículas. Como eu falei antes, chegou até em desenho de gente gritando e soltando raio colorido. Os caras pegaram Dragon Ball Z Kai, uma obra conhecida justamente pela brutalidade emocional, tensão, violência cartunesca e momentos absurdamente intensos, e decidiram que precisava ser mais segura, mais apropriada, menos pesada, porque aparentemente existe uma geração inteira que olha pro sofrimento fictício do Vegeta e pensa: isso pode ser problemático. Meu Deus, Akira Toriyama criou um universo onde alienígenas explodem planetas no café da manhã, mas algum executivo moderno provavelmente viu sangue numa luta e teve um mini ataque cardíaco corporativo. E as crianças? Amigo, as crianças dos anos 90 sobreviveram vendo o Freeza torturar metade do universo e hoje estão pagando boleto igual todo mundo. Relaxa aí. Esse é o problema da mentalidade hiperprotetora moderna. Ela acha que censurar tudo cria pessoas melhores. E, spoilers, não cria. Só cria adultos frágeis emocionalmente e capazes de lidar com desconforto, conflito ou realidade. E aí surgem os guerreiros morais da internet, os militantes profissionais, pessoas que transformam indignação em hobby. Eles entraram numa cruzada eterna contra piadas, cenas, palavras, opiniões, desenhos, filmes e qualquer coisa que não pareça um comercial de margarina emocionalmente esterilizado. Os caras assistiriam Dragon Ball Z e provavelmente reclamariam que o Vegeta tem comportamento tóxico, que o Freeza representa violência sistemática intergaláctica e que o Majin Buu promove distúrbios alimentares. Nada mais pode simplesmente existir. Tudo precisa passar pelo tribunal ideológico da internet. E quer saber da verdade? Se você ficar preso nisso, sua cabeça vira um lixo. Porque a internet moderna lucra com raiva. Ela quer você irritado, ofendido, paranoico e brigando com desconhecidos às 2 da manhã sobre desenho japonês de 30 anos atrás. Que, aliás, eu nunca fiz isso, tá? Então talvez a melhor forma de sobreviver a tudo isso seja absurdamente simples. Desliga, sai um pouco das redes. Pare de transformar a opinião alheia em evento apocalíptico. Assista o que você gosta, leia o que você gosta, converse com pessoas reais, tenha amigos fora da bolha online, aprenda a rir de vez em quando. Nem toda fala torta é fascismo, nem toda piada é violência, nem toda discordância é ódio. E principalmente, pare de viver como se cada discussão na internet fosse a batalha final entre o bem e o mal. Porque enquanto metade das pessoas está tentando censurar tudo e a outra metade está surtando contra qualquer crítica, a vida real continua acontecendo lá fora. O sol nasce, as contas chegam, o ônibus atrasa, sua mãe manda áudio de 4 minutos e ninguém realmente liga pro tweet indignado de um militante aleatório depois de 3 dias. Talvez liberdade seja isso. Não vencer discussões online,
mas conseguir viver sem precisar transformar cada opinião diferente numa guerra santa emocional. Agora vai assistir uma luta do Goku em paz e para de pedir a autorização moral da internet para existir.